Olá, seja muito bem-vinda. Se você caiu nesse vídeo, possivelmente você quer saber se afinal de contas é bom, não é bom, se deve, se não deve, se faz bem, se faz mal, bater nos filhos para educar, para corrigir. Então eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, tá? Eu vou direto para o assunto. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente na hora de bater uma criança é saber que no momento em que a gente bate, que a gente está sendo ali violento com a criança, nós estamos ensinando para a criança aquela violência. O que eu quero dizer com isso? Se o seu filho erra e você bate nele, quando ele estiver na vida com os amigos fazendo as coisas dele e ele perceber que alguém cometeu alguma coisa, ele vai querer bater nessa pessoa de volta. Se você está segurando essa caneta, seu filho vem, toma a caneta da sua mão, você vai lá e bate. Quando ele estiver segurando a caneta e o amiguinho tomar da mão dele, ele vai querer bater também. Então o seu exemplo, a sua postura, vai estar passando uma mensagem para o seu filho de que ele pode resolver o problema dele com agressividade. De que ele pode resolver os problemas da vida dele batendo nas pessoas, ameaçando as pessoas, gritando com as pessoas, ou o que quer que seja. Então quando a gente pensa, nós devemos ou não bater nos filhos, a primeira coisa que você tem que saber é que tipo de exemplo eu quero dar para o meu filho. Eu quero que o meu filho seja uma pessoa que cresça na vida, de modo geral, sendo agressiva com os outros, resolvendo os problemas dele à base da porrada. Eu quero que ele bata nas outras pessoas. Eu gostaria que as outras pessoas batessem no meu filho. Acho que essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Porque a nossa postura ensina muito mais do que as nossas palavras. Não adianta dizer para a criança não pode, não pode, não pode, se a gente está fazendo aquilo daquela forma. Criança aprende com o que ela vê, não só com o que ela escuta. Então a primeira reflexão é essa: você bate no seu filho, você está ensinando esse exemplo para ele. Esse é o exemplo que você verdadeiramente quer? Outro ponto que é importante: quando a gente bate na criança, a gente bate porque a gente se descontrolou. E quando a criança se descontrola, a gente não quer que ela bata. Pensa numa situação de birra. A criança está no mercado, vira para você e fala: mãe, eu quero um chocolate. Aí você diz que não. A criança chora, 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 se joga no chão. Você vai lá, tenta ajudar, a criança nervosa, com raiva, te bate. Você, em hipótese alguma, aceitaria que a criança te batesse porque ela tá com raiva. Só que quando você bate no seu filho, é porque você tá com raiva dele. A criança faz alguma coisa, tira você do sério, você sente aquele ódio, aquela raiva, o que é normal, tá? E aí você vem com agressividade e bate na criança. Ou seja, mais uma vez o nosso exemplo está ensinando para a criança exatamente aquilo que a gente não quer que ela faça. Percebe como isso é doido? Nós estamos batendo porque nós estamos descontrolados, e nós estamos descontrolados porque a criança se descontrolou, porque a criança aprontou. Você percebe como isso não faz sentido? Você percebe como não casa? Como parece uma coisa surreal mesmo? Não faz sentido. Meu filho está descontrolado, eu estou descontrolado, eu vou bater nele porque ele me descontrolou. Percebe a bola de neve? Outro ponto que é importante é que quando a gente bate, a gente está punindo o comportamento errado, mas a gente não está ensinando o comportamento certo. Não tá. Eu vou te dar um exemplo bem fácil. Supõe que você precisa aprender a falar inglês, tá? Você precisa aprender a falar inglês. Aí eu viro para você e falo: então, eu vou te ensinar a falar inglês. Você fala: ai, que legal, obrigada. Aí você vem aqui em casa, eu pego uma cinta, bato em você e bato de novo, e bato de novo, e bato de novo. Depois de 3 cintadas na tua bunda, eu te pergunto: e aí, já sabe falar inglês? Você vai olhar pra minha cara e falar: não, você só me bateu, você não me ensinou. E é exatamente isso que acontece com a criança. A criança apronta, e quando ela apronta, ela precisa aprender, porque se ela aprontou, ela precisa aprender. Só que quando o pai, a mãe vem e bate, ele tá punindo, mas ele não está ensinando. A criança não vai aprender porque apanhou. A criança vai aprender porque foi ensinada. Se eu te espancar, você não aprende a falar inglês. Se você bater no seu filho todos os dias pelo resto da vida, ele não vai aprender a ter valores, ele não vai aprender a ter princípios, ele não vai. Talvez ele tenha medo. E pelo fato dele ter medo, você consegue fazer com que ele trave naquele comportamento. Mas ele não aprendeu. Ele só travou. Mas aprender, ele não aprendeu nada. Aí eu te pergunto: quando ele estiver longe de você, ele vai saber fazer? Não. Quando ele crescer, ele vai saber fazer? Não. A gente tem que ensinar ensinando e não batendo. Porque o bater não ensina. Ele só pune, ele só corrige, mas ele não ensina.
Lembra desse exemplo do inglês. Se eu bater em você, você não aprende a falar inglês. Se você bater no seu filho, ele não aprende responsabilidade, ele não aprende consequência, ele não aprende a te respeitar, ele vai sentir medo de você. Mas medo não é respeito. Medo é medo. Medo a gente tem que ter de bandido. De pai e mãe, não. Pai e mãe a gente tem que ter respeito. Medo é pra ter de ladrão. Por pai e mãe a gente tem que ter respeito. Você consegue entender a diferença das duas coisas? Você consegue? Porque faz bastante diferença. Quando você bate na criança e você fala, mas eu tô batendo por amor, a criança aprende o quê? Que amor é igual a violência. A minha mãe me ama. E porque a minha mãe me ama, a minha mãe me bate. Isso significa que quando eu crescer e eu for ter um marido, o meu marido vai me bater. Porque se o meu marido me ama, ele me bate. A gente não pode ensinar para a criança, colocar na cabeça da criança, confundir a cabeça da criança dizendo que bater é sinal de amor. E existe muito esse argumento, não, eu bato porque eu amo, eu bato porque eu quero educar. Só que se você ensina para o teu filho que você tá batendo porque você ama, ele vai aceitar levar porrada, mesmo que de forma figurada, de outras pessoas. Ele vai aceitar ser tratado mal por outras pessoas. A minha amiga me trata mal porque me ama, o meu chefe me trata com violência porque me ama, o meu marido me bate porque me ama. Isso não é verdade. Bater nas pessoas é crime. Eu não posso aceitar um relacionamento do qual eu tô apanhando porque eu acho que apanhar é sinônimo de amor. Amor é amor, bater é bater. A gente não pode confundir isso nem na nossa cabeça, nem na cabeça da criança. Porque é muito triste a criança crescer pensando, as pessoas que me amam são as pessoas que me batem. E essa criança, em algum momento vai virar um adulto, ela vai ter um ciclo de relacionamento abusivo. Sabe aquela sua amiga que tem dedo podre, que nunca escolhe o cara legal? Tem sempre um cara legal dando em cima dela e traz flores e leva pra jantar e liga no dia seguinte. O cara legal ela não quer, ela quer o traste do traste do traste. Por que a sua amiga tem o dedo podre que é o traste do traste? Porque ela cresceu, provavelmente, apanhando. Ela cresceu sendo tratada mal. E essa sua amiga tem lá dentro, no fundo da cabeça dela, no inconsciente dela, que amor é ser maltratada. E aí aquele cara gentil que traz presente, ela não quer nem saber. Ela quer o traste que faz ela chorar, que faz mal pra ela, que trata ela mal. Porque na cabeça dela, lá no fundo, ela entende que para ela estar com uma pessoa, para ela ser amada por uma pessoa, ela tem que ser tratada mal. Então é aquela sua amiga que tem dedo podre. E a gente não quer isso para os nossos filhos. Eu tenho certeza absoluta que você não quer isso para o teu filho. Então fica atento, porque bater não educa. E se você quiser descobrir como que faz para educar sem bater, porque não precisa, existe forma, existe ferramenta para educar sem bater, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição e nos comentários desse vídeo, o link para o Portal Manual da Infância. Lá você encontra mais de 130 aulas, tanto sobre bater quanto sobre diversos outros assuntos, para você entender quais são os 4 pilares do meu método de educação, que não inclui dar nem um tapinha sequer. Então se você quiser se aprofundar, conhecer mais, você clica aqui no link e eu te encontro lá. Obrigada e até a próxima.